Shalom, amados irmãos, povo de Alro. Bom, eu quero levar duas mensagens, duas palavras para a gente estar meditando, né? Para que cada um possa estar buscando entendimento, revelação sobre a palavra. Mas antes eu quero deixar um recado aqui. Bom, eu tenho convicção do Criador. Tenho convicção absoluta de Yahushua, de Al-Rurim e do Ruha. Tenho uma vida, tenho um caminhar com eles há muito tempo, né? Quem conhece o meu testemunho sabe como procedeu todo o meu caminhar, todas as revelações da minha vida e como eu coloco as coisas com muita tranquilidade, sem preocupação nenhuma com o que eu falo. Eu não estou preocupado em reter ou não ser verdadeiro com o que eu falo. O que eu falo é espiritual. É concernente às coisas espirituais, não às coisas físicas. E o cristianismo, ele realmente é o nosso inimigo, né? Ele usurpou tudo que é de Al-Rurim, né? Ele usurpou tudo aquilo que é de Al-Rurim. Eu vejo assim que muitas pessoas em Yahushua, uma palavra clara que diz que uns pregam em Yahushua por porfia, ou seja, disputa, uns por vaidade, poucos de boa mente. Eu vejo muitas pessoas defendendo o cristianismo e voltando-se contra mim pelo que eu falo, né? E na verdade a palavra diz assim: ao rolear o povo de Yahushua, o corpo de Yahushua, ele cresce em harmonia com a justa cooperação de cada parte, edificando um ao outro em Ahav, em amor. Então eu vejo que muitas pessoas aí, elas defendem o cristianismo e atacam o povo de Yahushua, formam divisões, facções, já montaram para eles o tribunal deles de julgamento, dizendo quem é, quem não é, o que pode, o que não pode. E eu entendo perfeitamente, né, e eu vou falar mais ainda, essas pessoas que falam, eu nunca vi elas botando a cara para levar tapa, não. Eu nunca vi elas botando a cara delas, não. Elas ficam em grupinhos aí, questionando tudo e falando um monte de besteira. E julgando o povo. E querendo controlar, são dominadores. Né? Eu nunca vi elas anunciarem, eu não vejo. Eu conheço o povo todo que anuncia Yahushua. Eu conheço o povo todo do Al-Rolial. De norte a sul do país. Já ouvi todos. Tá certo? E nunca vi essas pessoas, geralmente, pagarem o preço ou trabalharem na obra ou trabalharem para divulgar a mensagem de vida e de salvação. Eles querem só questionar o que você fala. Então, para mim, eu não dou nem confiança, tá? Não precisa ficar preocupado vocês, não. Cuidem vocês das suas vidas, que eu cuido da minha. E Alro deu a vida a cada um, para cada um administrar dele, cuidar dele. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. Eu sei que nós vamos ser, tudo vai ser julgado por Al-Rurim. Falamos, pensamentos, atos, palavras, tudo. Tá certo? Eu tenho consciência disso. Então você cuida da sua vida, deixa que da minha eu cuido. E do que eu falo, responsabilidade minha, não é sua, não. Então veja bem, meus amados, eu quero levar uma mensagem aqui, uma palavra. Ela é forte, ela é poderosa, né? Para nossas vidas. Né? Que esse povo aí, eles é o seguinte, eles querem defender o cristianismo porque eu tenho família minha é cristã. Elas são do cristianismo. A maior parte, 90% da minha família é cristão, católico e protestante. Porque o cristianismo é tudo isso. Os filhos da prostituta, que é a igreja católica, todo esse sistema religioso evangélico. É todo ele. É tudo filho da prostituta. Né? Minha família sabe? E eu não tenho medo de falar isso. As pessoas falam isso porque ficam com medo. Eles não têm amor pela verdade, querem botar a mão na cabeça das pessoas, sabe? E fica retendo a verdade na vida delas. Né? Tem medo de falar a verdade para as pessoas não se voltarem contra, porque eles têm medo e preocupação com o que hão de perder ainda nessa vida. Eu não estou preocupado.
com o que falem, com o que pensem, com o que eu vou perder. Eu tenho preocupado com aquilo que é a minha herança. E eu vou falar sobre isso. Porque é isso que eu entendo. Efésios 1 diz assim: louvor seja dado a Yahu, Pai de nosso Morriu. Yahushua, Morriu é Rei Supremo. Yahushua, ou Mehushihai. Mehushihai é a fonte de água viva, ungido, né? O Messias. Porque nos encheu ele, aqueles que creem nele, de todas as bênçãos nos lugares do Shalom Maior, a nós que vivemos na comunhão espiritual com o Mehushihai, a fonte de água viva. Antes de ter criado o mundo, Yahu nos escolheu para que lhe pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma justa, pura e irrepreensível sob o seu Ohav, amor, corrompido como amor, Ohav. E no seu plano propôs-se tornar-nos como seus próprios filhos. É por isso que lhe dirigimos louvor e Rodaial. Rodaial é esplendor, né? Foi mudado para glória. Pela sua bondade para conosco através da pessoa do seu amado Filho. Tão rica é a generosidade, a bondade, a benevolência de Yahu, que ele pagou a nossa libertação através do sangue do seu Filho. E os nossos pecados foram perdoados. Bondade essa que se traduziu abundantemente em nossas vidas, em sabedoria e compreensão, sendo assim possível termos conhecimento do plano que Yahu tinha arquitetado a favor da humanidade, mas que mantivera por revelar até o momento que ele próprio marcou. E o objetivo final desse plano é de, quando chegar o tempo oportuno disso acontecer, juntar sob o governo de Mehushihai todas as coisas, no Shual Mayal, corrompido como o céu, e na terra, Teheretz, né, em hebraico. Através de Mehushihai, nós recebemos a herança de Yahu e fomos escolhidos para lhe pertencermos, segundo a resolução por ele previamente estabelecida. O propósito de Yahu para o qual fomos destinados é o de celebrar a sua grandeza. Prestem bem atenção nisso, esse é o propósito dele. Né? Fazer conhecer a grandeza dele, celebrar a grandeza de Yahu. Nós, né, que primeiros, né, Shaul falando, nós que primeiros esperamos nele, e vocês igualmente, depois de terem ouvido a mensagem de vida e de salvação, poderosa mensagem de salvação, e tendo crido em Mehushihai, em Yahushua, a fonte de água viva, foram selados com o Ruhu, já prometido anteriormente, como garantia dessa filiação em Yahushua ou Mehushihai. E a presença do Ruhu em nós é a prova de que Yahu nos dará tudo quanto nos promete. E significa que ele nos comprou com uma aquisição muito sua, para proclamarmos a Rodaial de Yahu, Nós fomos selados com o Ruhu. Aqueles que são guiados pelo Ruhu são verdadeiramente filhos de Yahu. E não existe conceitos de certo e de errado. Existe o governo de Yahu na vida de cada um. E Yahu traça e encaminha cada um de acordo com a sua plena sabedoria. Cada um tem uma função dentro de um corpo. Então, cada um que busque a função para a qual ele foi chamado e exerça ela com todo o seu vigor. É isso que importa. Saber o propósito para que você está aqui, aquilo que, como Yahu quer te usar, em que função ele quer te usar, e você exercer ela com muita convicção. E saber que tudo que você fala, que tudo que você leva, ela vem de Yahu, não de conceitos humanos, não de conceitos que foram implantados por um sistema corrompido, por um mundo onde jaz o maligno, onde você nasceu neles, te enfiando tudo aquilo que você precisa fazer, o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, a quem adorar, quem não adorar. A psicologia diz quem é doido, quem não é doido, o que pode, o que não pode. E introduziram isso na mente das pessoas. Eles embutiram o sistema na mente das pessoas. E aquele que está no Ruhu,
Aonde está Yahurim, a liberdade. Porque Yahurim, ele é a sabedoria. Yahushua é a sabedoria e justiça de Yahurim. Então ele age conforme a sua plena sabedoria, não conforme a sabedoria humana, nem o entendimento humano, nem conceitos humanos. E o que sai da boca dele é aroma. O que sai da boca daqueles que são filhos de Yahurim é um aroma suave, com cheiro de vida para os da salvação, e com cheiro de morte para os da morte. É simples assim. A palavra dele cumpre o propósito de Yahurim, não o propósito do homem. Continuando, meus amados, assim, pelo que, ouvindo falar da vossa fé, ele falando para o povo lá de Efésios, né? Não me canso de agradecer a Yahurim por vocês, e nas minhas orações lhe peço a ele, que é o Pai do nosso Morriu, Yahushua ou Mehushihai, o qual possui todo o rodaial, todo o esplendor do Shoamayal, que através do conhecimento cada vez mais profundo dele, vos dê sabedoria para poderem claramente compreender o que Yahu vos revela. E que os vossos entendimentos sejam iluminados para poderem ter uma ideia nítida dessa esperança que ele vos chamou a ter, e para perceberem a extensão de rodaial, de tudo aquilo que está reservado para aqueles que são seu filho. E mais ainda, para se darem conta do ilimitado poder que ele dispõe a nosso favor. Olha só. E para se darem conta do grande poder, do ilimitado poder, da excelência do poder que ele dispõe a nosso favor. Nós que cremos em Yahushua. O resultado dessa força do Shoamayal que nos transforma. Esse poder grandioso foi também o que ressuscitou o Mehushihai, levou ele adentro, que levantou ele, ressuscitou ele dentre os mortos e pondo à direita de Yahu. Esse poder opera em nós, os que cremos. Meus amados, se vocês entenderem as coisas, você vê que a falsidade desse sistema religioso do cristianismo, ela inverte tudo aquilo que Yahu fez e deixou para o povo dele. A fé em Yahushua, a fé, se a gente conhecer o que é fé, Hebreus 11 fala o seguinte, olha só. A fé, no Hebreus 11, vou ler rapidinho aqui, só o conceito de fé fundamentado nas escrituras, não fundamentado no que o outro entende que é fé. Todo mundo tem fé aí, né? Que nem é fé, é fantasia, é crendice popular. O cristianismo é fantasia, é crendice popular, né? E as pessoas não gostam que fala claramente essas coisas, mas é isso. O cristianismo é crendice popular, é fantasia. A fé é a emuná, que é a palavra hebraica, que quer dizer convicção, certeza. É a firme certeza das coisas que se esperam. É a evidência daquilo que ainda não vemos. A fé é baseada, meus amados, em Yahushua, no espiritual, daquilo que não vemos. A fé é baseada em fatos que ainda vão acontecer. Então é a fé em Yahushua que transforma, é a fé em Yahushua que te dá o poder. É Yahushua vivendo na sua vida através de você que te dá poder para a sua vida. Olha, a fé da mulher lá do sangue, lá, do fluxo sanguíneo. A fé em Yahushua que a transformou. O centurião romano, a fé em Yahushua. O que não é em Yahushua é fantasia. E esse sistema aí opera. A gente está aqui para exercer uma ação espiritual. Fazer com que cegos espirituais vejam. Levarem eles a ver. Tudo é concedido por Yahu. Nossa missão é proclamar a grandeza dele, o poder dele e libertar os cativos, né? É no mundo espiritual, ouvidos surdos espirituais ouçam, libertar essas correntes que prendem as pessoas nessa feitiçaria, nesse engano que
foi plantado. Nós temos que trabalhar nisso, e isso é só a verdade. É só a verdade que vai libertar. E o amor não é o conceito de amor que esse mundo prega aí, que são coisas lógicas. Eu amo meu filho porque é meu filho, o outro ama o filho dele porque é o filho dele. Saddam Hussein ama o filho dele porque é o filho dele. Os cristãos amam os filhos dele porque são os filhos deles. Os bandidos amam os filhos dele porque são filhos deles. São amor da lógica. O amor que Al-Ruhu nos deu é fora de lógica. Ele deu o filho dele para ser morto, para ser massacrado, por amor à humanidade. Yohanan, João 3,16. E Al-Ruhu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que cresce nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Nós podemos ler Yohanan, olha que palavra preciosa também. Yohanan 3,16. Veja bem o que ele diz em Yohanan, né? Vamos lá. 3,15, 3,16. 3,16. Vamos lá, meus amados. Eu estou procurando a hora, por isso que está demorando aqui, né? Veja bem. E Al-Ruhu amou tanto o mundo que deu seu Filho de gênero para todo aquele que nele crê não pereça, não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. E Al-Ruhu não mandou o seu Filho para condenar o mundo, mas para o seu Filho, não mandou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para que confiam nele como Salvador, não há condenação. Mas os que não confiam nele já estão julgados e condenados por não crerem no nome do Filho unigênito de Al-Ruhu. É a palavra que diz isso. Não crê no Filho unigênito de Al-Ruhu, a condenação é certa. E você vai ficar passando a mão, achando que Jesus é a mesma coisa que Al-Ruhu? Se a palavra diz que só o nome importa para a salvação, não o nome dado, nem nenhum outro nome dado aos homens. Aí eu não. Meus amados, não tem esse negócio de aparência, não. Não tem esse negócio, que eles são bonzinhos, que eles fazem boas obras, que isso, que aquilo, que eles estão procurando a verdade. Não, eles não aceitam a verdade. Eles estão enfeitiçados. Não importa o que você faça. Precisa ser sob o governo de Al-Ruhu. O próprio Al-Ruhu diz isso. Quando eles foram argumentar com ele, em teu nome fizemos, e falava em nome dele. Em teu nome, falava assim, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, curamos enfermos. Ele falou, sai de mim, vós que pratica a iniquidade, afaste de mim. Pô, eles curavam enfermos, faziam coisas boas, aparentemente, à vista à nossa vista. Contanto, era iniquidade aos olhos de Al-Ruhu, aos olhos de Al-Ruhu, porque estava fora do governo de Al-Ruhu. Toda planta que Al-Ruhu não plantou será arrancada. Então não dá para passar a mão na cabeça. É o que sempre aconteceu. Os primeiros discípulos, eles foram mortos, eles foram crucificados, pregados no madeiro ou crucificados. Eles foram feitos de tochos humanos, botaram eles como tocha humana, meteram fogo neles, ralaram eles pelas ruas, botaram para leão comer. Sabe por quê? Porque eles confrontavam, eles falavam a verdade. Eles não tinham medo da verdade, porque eles tinham convicção do reino de Al-Ruhu. E eles sabiam que esse mundo não era nada, a pátria deles não era essa. E tem muitos aí querendo fazer concessão com a verdade. Não é isso aí que Al-Ruhu impede, não. Veja bem o que continua aqui, né? Continua dizendo assim, Al-Ruhu não mandou para mais escutar. Mas os que não confiam nele já estão julgados e condenados, né? A palavra diz. E são condenados por a luz do Shalmayal ter vindo ao mundo, mas eles preferirem as trevas, pois só fazem o mal. Eles odeiam a luz das alturas, porque querem pecar nas trevas. Afastam-se da luz com medo de seus pecados serem postos às claras e sofrer castigos. Mas os que procedem bem procuram a luz, para que todos vejam os que estão
a fazer o que Yahu deseja. Ó, aqueles que vêm para a luz, eles querem fazer o que Yahu deseja. Eles não estão preocupados com o mundo e nem com o sistema do mundo. Olha, veja bem o que diz a palavra em Provérbios 4. Provérbios 4. Provérbios 4, a partir do 14, diz assim: não sigas a conduta dos que rejeitam Yahurim, não imites a gente má, não pise os terrenos em que andam, evita-os. Passa de largo pelos lugares que frequentam, porque não dormem enquanto não puserem em prática o mal que tramam. Não descansam enquanto não fizerem tropeçar alguém para o destruir. Eles comem maldade como pão. Bebem violência como vinho. Mas bebem violência como vinho. Aí vem a palavra, continua dizendo, mas os caminhos por onde seguem os que vivem na justiça de Yahurim, é como a luz da outrora, vai brilhando cada vez mais até se tornar em dia perfeito. Por seu lado, o caminho dos que negam Yahurim mergulham-se nas trevas, nem sequer sabem no que tropeçam. Presta atenção na palavra de Yahurim. Porque tudo que esse povo faz, esse cristianismo faz, foi um trabalho montado mentalmente. Muitos estão enganados, mas eles não procuram a verdade. Tudo que eles fazem, a insistência deles, por esse nome Jesus, por esse porco, ou cavalo, como você entenda, que é isso que é, o que no hebraico, porque o nome do nosso Salvador é hebraico, ele não é grego. E quando não é grego, nem português, nem brasileiro, nem inglês, não, Jesus, nem espanhol, ele é hebraico, Yahushua é hebraico, e o nome dele é hebraico, e esse é o nome que importa. O som, quando se fala Jesus para um hebreu, ele ouve cavalo, e esse é o cristianismo, que trabalha arduamente e não cansa enquanto não levarem as pessoas à perdição. E esse é o nosso confronto. É eles que perseguiram os primeiros, os que foram contra aquilo que eles plantaram, que mataram quando eles plantaram, e que vão nos perseguir daqui uns dias quando as coisas tiverem liberada para eles perseguirem, para eles fazerem o que fizeram antigamente, né? Quando a hora da verdade ela chega, e quem vai perseguir a grande parte, o grande poder dessa terra, o falso profeta que é Jesus, que ilude a todos, que engana a todos, que nos vai perseguir. E eu não tenho medo disso. Então, se você não quer falar, é porque você está com medo. E eu não tenho medo da perseguição deles, do que venha deles para a minha vida. Porque eu creio nisso aqui, eu creio na unção de Yahushua que está sobre a minha vida. Eu creio no poder dele que está sobre a minha vida. Eu creio no livramento dele que está sobre a minha vida. Então eu ando baseado nisso aqui, ó, na palavra dele, e não só na escrita, no que está por trás da escrita, e na palavra dele no dia a dia na minha vida. No dia a dia, a palavra quente, a palavra do dia, o que ele determina no governo dele para a minha vida. Vai e fala isso, e eu falo, sem medo, sem restrição. Ele diz assim. Então eu não estou aqui para dar satisfação para esses medrosos que estão por aí, são covardes, né? Ele não nos deu um espírito de covardia, mas não de covardia, de timidez, mas de ousadia. É isso que Timóteo diz. A palavra está em Timóteo. Seguindo a palavra de Efésios aqui, meus amados, deixa eu voltar em Efésios. Efésios, só mais um pouquinho aqui para terminar, já tem 24 minutos de vídeo, né? É ruim, o vídeo muito longo.
não é bom, né? Não é bom para mim nem para vocês, porque as pessoas não gostam de ver, né? Então esse poder grandioso foi também o que ressuscitou. Vou voltar aqui, ó. E mais ainda, para se dar conta, Efésios 1:19, né? A partir do 3 pode ler tudo, né? O Efésios 1 inteiro. O capítulo 1 de Efésios inteiro. Mas vou voltar aqui a partir do 19. E mais ainda, para se dar conta, para se darem conta do ilimitado poder que dispõe a nosso favor, nós que cremos em resultado da ação dessa força do Shamayal que nos transformou. Esse poder grandioso foi também o que restou Mehushai, levando dentre os mortos e pondo a direito de Yahu acima de todo e qualquer poder que possa operar sobre a terra, acima de todo poder e de toda autoridade que possa existir. O nome Yahushua ultrapassa em autoridade não só todos os que controlam esse mundo atual, como também o que há de vir. Yahu colocou tudo que existe no universo sob a autoridade de Mehushai e fez dele o cabeça de todas as coisas, para benefício da Oholial. Oholial é corpo de Yahushua, corpo de Yahu, tenda de Yahu, o qual é o seu corpo. E ele que enche com a sua presença, como também enche todas as coisas em todos os lugares. Busque isso para sua vida. Se você teme Yahurim, você não tem razão para temer a mais ninguém. Por que temer o cristianismo? Quem teme Yahurim não teme o cristianismo nem os cristãos, não. Os cristãos é uma farsa montada aí, são impostores e que trabalham arduamente para levar as pessoas para a perdição por engano. É isso que, simples isso. Sabe, eu não faço parte disso, não compartilho com isso. Sabe, vou falar a verdade, doa quem doer. Entenda como entenderem. O que eu falo é referente às coisas espirituais, não é às coisas daqui, não. Não é conceitos humanos, não. Tá? Então não adianta falar que não é assim que se prega, não, como o irmão diz aí. O que disse ser irmão, né? Ele disse ser irmão, não é assim que se prega. Pois é, eu nunca vi ele fazendo nada. Ele não faz nada. Mas vem como vários outros aí, né? Vem falando. Não estou preocupado com vocês não, meus amados. Eu sigo o meu caminho, eu sigo o meu alvo e não olho para o lado, não. Aminal, Sholem, amados, força de alvo sobre suas vidas. Prestem atenção, meditem nessa palavra. O mesmo poder que ressuscitou Yahushua dentre os mortos opera na sua vida, a seu favor. E levem as pessoas a entenderem isso, porque cada um precisa buscar isso para a vida deles. É a fé em Yahushua que cura, que te dá o amor, que cura os outros, o que está ao seu redor. E Yahushua, ele age tanto com amor. O trono de Yahu é justiça e amor. De um lado justiça, do outro lado amor. Ele age com amor, com severidade, com justiça. Não tem estereotipo. É o governo do Ruach na sua vida. Não é o que o outro diz, o que o outro acha, mas é o governo de Yahu. Fale daquilo que Yahu colocou para falar. Por mais que doa, por mais que você se assuste. Vocês podem perceber, nenhum homem de Yahurim, nenhum profeta de Yahu, ele não dava uma freada antes, porque tudo que ia falar sabia que o povo não ia gostar mesmo. Era confrontar o povo. Os povos de Yahurim foi perseguido, foi morto, foi massacrado porque confrontava o mundo, o sistema do mundo, os conceitos do mundo, o entendimento do mundo, a religiosidade. É por isso que eles foram mortos. Eles foram. Jeremias apanhou, e Jeremias é Armial, né? Ele apanhou, coitado. Jonas quis correr, não foi? Bom, não é fácil levar a palavra de Yahurim, não. É só para quem não tem medo mesmo, para aquele que pode, como Yahushua disse, não pode ser meu discípulo, aquele que não pode largar tudo quanto tem. Calcula bem o que representa esse conhecimento, meus amados, porque isso é sério. E nós estamos aí, nesse mundo, no terreno do inimigo, lutando contra essa força poderosa que exerce aqui nessa terra, para falar a verdade, levar a mensagem de salvação e de vida, que só há num único nome, Yahushua. O único nome, Yahushua. Sabe, não tem nada a ver com o cristianismo. Aminal. Shalom em paz a todos.